Bom dia, meninas, vamos começar nosso devocional de hoje? Deus Todo-Poderoso, desperto em um novo dia, totalmente grata, pois cuidaste de mim durante a noite. Agradeço por restaurares minhas forças e me presentear com uma bela manhã para seguir adiante com meus planos e projetos. Agora, apresento-me diante de ti com um coração repleto de alegria e louvor ao teu santo nome. Vamos começar nosso devocional de hoje com nossa oração pedindo por entendimento da palavra da Bíblia. Essa oração está disponível para vocês no PDF na descrição do vídeo. Ó majestoso Senhor da Glória, querido Jesus Cristo, em teu santo nome, busco compreender tua palavra. Preciso, Senhor, deste tesouro para enriquecer muitos com teu conhecimento. Sem tua luz divina, nada posso fazer, sem teu poder, falho, meu amado Jesus. Dá-me entendimento dos textos que leio, alimenta minha alma com tuas palavras. Revela-me teus mistérios, guia-me em teus preceitos santos, ó meu Mestre. Que eu jamais distorça tuas divinas palavras, mas as expresse conforme teus estatutos. Livra-me, Jesus, das heresias que assolam as igrejas, protege-me de adulterar teu poderoso ensinamento. Preenche-me com teu entendimento, grava a tua palavra em minha mente para que não peque contra ti. Concede-me o discernimento de tua lei, que tua luz brilhe em meu coração para que eu te conheça mais a cada dia. Ó Santo de Israel, Mestre dos mestres, estou aos teus pés para aprender contigo, meu único e verdadeiro professor. Senhor Jesus Cristo, este é meu sincero pedido, e desde já te agradeço em teu santo nome. Amém, Jesus. A leitura bíblica de hoje é Mateus 27. Jesus é levado a Pilatos. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. A morte de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isto é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito: eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Jesus é condenado à morte. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte, Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada a ver com esse homem inocente porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás. Responderam eles. Pilatos perguntou: Que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica. Responderam todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifica!
Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos, e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem. A crucificação de Jesus. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas, depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani? Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram, e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas. E saíram dos túmulos. E, depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados, que estavam guardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: De fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali, olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho, e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente do túmulo.
A guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Meninas, quero que agora nesse momento vocês pausem o vídeo e marquem na Bíblia de vocês os versículos que mais chamaram a sua atenção, e que escrevam no seu caderno de devocional qual foi seu entendimento ou como Deus falou com você através dessa leitura. Esse também pode ser um momento para escrever pelo que é grata no dia de hoje. Leitura do dia, livro de devocionais Forte, Tudo Bem Ser Forte. Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Com frequência, as mulheres cristãs estão mais associadas à fraqueza do que à força. Às vezes, na religião, somos ensinadas a nos esconder em vez de nos erguer. É verdade que somos chamadas a ser mansas, mas não fracas. Mansidão é mais bem definida como força sob controle. Tanto Moisés quanto Jesus eram mansos, mas não fracos. Os mansos sabem que sua força vem de Deus. Esther era mansa, mas não era fraca. Os mansos também são humildes, porque entendem que sua força vem de um poder superior. Os mansos sabem como e quando lutar, mas eles não ficam procurando briga. A força é uma espada de 2 gumes que pode ser usada como arma de destruição ou meio de libertação, que dá liberdade aos cativos. Não é incomum que o primeiro cativo requerendo libertação sejamos nós mesmas. Esta vida requer força. E, quanto mais vivemos, mais difícil fica a vida. Viver piedosamente em uma cultura ímpia exigirá muito mais força do que você ou eu conseguimos unir por nossa conta. Felizmente, não estamos por nossa conta. Vamos examinar os versículos de Efésios a seguir, que descrevem por que cada uma de nós deve abraçar o desafio e tornar-se forte. Após descrever como interagimos nos relacionamentos, Paulo começa Efésios com: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. 6, versículo 10. Os relacionamentos demandam força. Mas, sempre que eu tento amar ou mesmo gostar de alguém com minhas próprias forças, estou fadada ao fracasso. Temos uma capacidade humana muito limitada para o tipo de força de que precisamos todos os dias. É por isso que aproveitamos a força e o poder de nosso Senhor. Uma outra versão simplesmente diz assim: Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Deus sabe que não somos fortes, então Ele nos faz fortes. Davi aproveitou essa fonte de força quando era um pastor adorador. Nosso Deus é todo-poderoso para nos fazer poderosas. Nosso Pai é onipotente para dar poder a nós, suas filhas. Deus tem um plano para a sua vida, e o diabo tem uma cilada. A cilada dele consiste em tirá-la do plano de Deus. Devo alertá-la de que o diabo não lutará de modo limpo. No momento em que se tornou filha de Deus, você foi marcada pelo Espírito Santo e foi notada pelo inimigo. Antes de seu renascimento, você era escrava do inimigo, agora é um alvo. Mas, uma vez que estejamos familiarizadas com nossa verdadeira fonte de força, é hora de vestirmos a armadura. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. Vamos fazer a oração para nosso dia de hoje? Deus da minha vida, tenho a certeza de que és quem toma todos os meus assuntos em suas poderosas mãos. Em ti, sinto-me segura, pois és minha esperança, meu caminho e a fortaleza que necessito para enfrentar diariamente as batalhas. Hoje, quero entregar a ti, Pai amoroso, todos os meus planos, metas e projetos, para que tu os abençoes, pois só tu sabes o que é bom e melhor para mim. Conduza meus passos por sendas de prosperidade, concedendo-me saúde e amor em todos os aspectos da minha vida. Senhor do meu coração, estende tua proteção também à minha família e a cada pessoa que a compõe. Olha para os corações deles, supre suas necessidades, enxuga suas lágrimas, sara suas feridas e conforta-os nos momentos de desespero. Peço que envies a presença do teu Espírito Santo sobre nós, derramando tua graça e amor como um rio cristalino. Que cubras meu lar e minha família com teu manto protetor, sendo nossa luz e guia em todo o tempo.
Que este novo dia seja proveitoso para mim, meu precioso Senhor, e que nada nem ninguém perturbe com pensamentos negativos, tentações e coisas que não vêm de ti. Concede-me paciência para lidar com problemas e com aqueles que possam provocar sua perda. Fecha meus ouvidos a fofocas e comentários mal intencionados, reveste-me de humildade e guia meu agir com justiça e equidade neste dia. Deus de amor, entrego em tuas mãos todas as minhas preocupações, problemas e angústias. Confio em tua sabedoria e benevolência, e estou convicta de que teu amor me acompanhará ao longo deste promissor dia. Se, por algum motivo, a tristeza e o desânimo tentarem se apoderar de minha vida, ajuda-me a superar. Abraça-me com amor, conforta meu coração e coloca as pessoas certas em meu caminho. Ajuda-me a compreender que na jornada da vida há altos e baixos, mas todos que creem e confiam em teus desígnios sairão vitoriosos diante da desesperança. Fica ao meu lado neste dia que criaste, amado Senhor, e não permitas que eu desvie meus passos. Ajuda-me a ser um instrumento do teu amor, a ajudar quem mais precisa e a me posicionar contra as injustiças que eu possa presenciar. Abraça-me com teu coração e infunde-me de força, pois sozinha não sou nada, meu Deus maravilhoso. Tu és minha força, meu Senhor. Tu és meu estandarte, aquele que vai à minha frente, protegendo-me e preservando-me do maligno. Agradeço, meu Deus, por permitires que eu caminhe em tua presença e continue confiando no nome de Jesus. Amém.